Gálatas capítulo 2, versículo do 11 ao 14. Pedro, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Olha só, Paulo exortou a Pedro, que era o mais velho dos discípulos. E aí vem você falar que o único que pode exortar, julgar é Deus. Conheça a Bíblia antes de querer falar uma asneira dessa. Assuma os seus pecados, os seus erros. E se você não está cometendo os erros e os pecados, exorte o teu irmão, a tua irmã, para que ela possa abandonar o pecado. Todos nós somos livres de pecado? Não. Mas como posso eu, vamos dizer assim, se eu fosse um alcoólatra, um fumante, querer falar para o meu irmão que beber bebida forte e fumar um cigarro, um charuto, um cachimbo ou isso e aquilo é prejudicial se eu não dou bom exemplo. Então seja um exemplo para corrigir os demais. E seja corrigido para quem é um exemplo, para que você possa andar no caminho do Senhor. Voltando à palavra, lhe resisti na cara, porque era repreensível, por abandonar a cruz e reverter a lei. Olha o que Pedro estava fazendo, abandonando a cruz e revertendo a lei. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Pedro conhecia o evangelho da graça. Mas depois que chegaram, aqueles de Tiago em Jerusalém, se foi retirado e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Isso é o jogo de interesse. Enquanto não tiver ninguém vendo o que eu estou fazendo, eu vou viver aqui pela graça, vou comer com os gentios. Mas quando vinha o povo de Jerusalém, Tiago e os demais, não vou poder mais me assentar com gentios, eu vou me separar deles. E isso não é o que Jesus e nem Deus e nem o Espírito Santo quer da sua vida, e é o que Pedro estava fazendo. O problema era o temor ao homem. Alguns dos cristãos judeus ainda estavam tentando cumprir a lei de Moisés, o que significa que haviam aceitado Jesus como Messias, mas não deram absolutamente crédito à cruz. Foi isso, em última análise, que ocasionou a necessidade de Paulo escrever a epístola aos Hebreus. E também dissimulavam com ele, com Pedro, os outros judeus da igreja de Antioquia, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação, hipocrisia. Olha só, Barnabé que andava com Paulo. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do evangelho, estavam abandonando a cruz, disse a Pedro na presença de todos. Olha só, não foi em particular. A repreensão de Paulo foi na presença de todos, de toda a igreja de Antioquia. Se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Hipócrita. Assim tem que ser aquele que anda na verdade, exortando e corrigindo aqueles que aparentam viver na verdade, como Pedro estava fazendo.